Sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Regina Chaguala e hoje eu vim falar da norma 10. A norma 10 ela nos fala dos contratos de construção. Bom, antes de introduzir sobre o tema, primeiro nós temos que saber que os contratos de construção ocupam um lugar relevante na atividade econômica, uma vez que regulam a execução de obras e projetos que geralmente desenvolvem ao longo de vários períodos contabilísticos. Devido à sua natureza específica, esses contratos eles envolvem elevados montantes financeiros, diversos intervenientes e um conjunto de documentos e receitas que surgem em diferentes fases da obra. E a contabilização dos contratos de construção, eles apresentam particularidades que distinguem de outras atividades empresariais, pois os trabalhos contratados raramente são concluídos num único período econômico. E essa situação ela cria necessidade de definir critérios adequados para o reconhecimento de receitas, de gastos, de ativos e de passivos associados ao contrato, garantindo que as demonstrações financeiras reflitam e reavaliem economicamente as operações realizadas. Então, neste contexto, a norma 10, contratos de construção, ela estabelece os princípios e procedimentos contabilísticos aplicáveis aos contratos de construção, determinando a forma como as receitas e gastos devem ser reconhecidas, mensuradas, divulgadas. E a sua aplicação ela contribui para a uniformidade dos registros contabilísticos e para a apresentação de informação financeira fiável, relevante e comparável, permitindo uma melhor avaliação do desempenho e da posição financeira das entidades envolvidas em atividade de construção. O meu trabalho ele tem como estrutura a definição, o objetivo, o âmbito, reconhecimento inicial e mensuração, mensuração subsequente, os custos de contrato, o rédito do contrato, divulgações e alguns exercícios práticos. O objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico dos gastos, das receitas, dos ativos e passivos associados aos contratos de construção. A norma procura garantir que os efeitos financeiros destes contratos sejam reconhecidos e apresentados nas demonstrações financeiras de forma adequada e consistente. E como os contratos de construção, elas podem estabelecer-se por vários períodos contabilísticos, a norma ela define critérios para determinar quando e em que montante as receitas e os gastos devem ser reconhecidos. E desta forma ela assegura que os resultados do contrato sejam atribuídos aos períodos em que os trabalhos são efetivamente executados, né? E, desculpa, refletindo com maior fidelidade o progresso da obra e a situação financeira da entidade. Além disso, a norma ela visa promover a transparência, a comparabilidade e a fiabilidade da informação financeira apresentadas pelas entidades que realizam atividades de construção. Quanto ao âmbito, a norma aplica-se à contabilização dos contratos especificamente negociados para a construção de um ativo ou um conjunto de ativos que estejam intimamente relacionados ou sejam interdependentes, né? Em termos de concessão, tecnologia, função ou finalidade. E esta norma ela abrange contratos destinados à construção de diversos tipos de obras, tais como edifícios, estradas, pontes, paragens, túneis, aeroportos, navios e outras infraestruturas de
de engenharia civil, assim que é, né, para melhor compreensão. Algumas ou outras estruturas de engenharia civil. E também pode aplicar-se a contratos que envolvam a prestação de serviços diretamente relacionados com a construção de um ativo e como serviços da arquitetura, engenharia e gestão de projetos, quando integrados ao contrato de construção. E o âmbito da norma inclui tanto os contratos de preço fixo, em que é acordado um valor previamente determinado para a execução da obra, como os contratos de custos mais margem, que, nos quais o empreiteiro ele é reembolsado pelos custos incorridos e recebe uma remuneração adicional previamente estabelecida. E a norma 10, ela regula o tratamento contabilístico dos contratos de construção e desde a celebração do contrato até a conclusão da obra, assegurando o reconhecimento adequado das receitas, dos gastos, ativos e passivos associados. Antes de aprofundar ainda mais o tema, eu gostava de deixar ficar uma definição de contratos de construção. Então, contratos de construção é um contrato especificamente negociado para uma construção de um ativo ou de uma combinação de ativos que estejam relacionados, ou seja, que são interdependentes em termos de concepção, tecnologia, função ou finalidade. Esses contratos eles podem envolver a construção de um ativo ou como um edifício ou uma ponte de vários ativos relacionados como um complexo habitacional ou uma rede de estradas ou também uma instalação industrial. Então, o contrato de construção ela caracteriza-se por ter uma duração que frequentemente se estende por mais um período contabilístico, exigindo regras específicas para o reconhecimento das receitas e dos gastos ao longo da sua execução ou ao longo da execução da obra. E existem dois tipos de contratos: contratos do preço fixo e contrato cost plus ou mesmo contrato de custo mais margem. Bom, o contrato de preço fixo é um contrato em que o empreiteiro, né, contrata com um preço previamente estabelecido para a execução da obra ou com uma taxa fixa por unidade produzida. E neste tipo de contrato, o risco de aumento de custos é suportado principalmente pelo empreiteiro, salvo se existirem cláusulas de previsão de preços. Bom, para melhor compreensão, vou dar um exemplo de uma empresa que compromete-se a construir um edifício de 50 milhões e, independentemente dos custos efetivamente e incorridos durante a construção, a empresa ela deve fazer ou deve construir esses edifícios porque a empresa comprometeu-se a construir esse edifício. Então, independentemente dos custos e efetivamente incorridos durante a construção, e a empresa ela deve fazer. E temos também os contratos de margem mais ou custo mais lucro, que são, ou seja, que é um contrato em que o empreiteiro é reembolsado pelos custos permitidos ou efetivamente incorridos na construção. Ou seja, acrescidos de uma percentagem ou valor fixo.
correspondente à sua remuneração ou lucro. Por exemplo, se uma empresa constrói uma estrada e recebe o reembolso de todos os custos da obra, mais uma margem de lucro, né, de 10% sobre esses mesmos custos, esse mesmo custo que a empresa vai ser reembolsado. Então, ele vai ser reembolsado um custo e dentro desse custo, né, vai receber mais uma margem de lucro de 10% sobre o mesmo custo. Então, essa é uma explicação que eu trago sobre os custos, o contrato de margem mais lucro. O reconhecimento e a mensuração dos contratos de construção constituem um dos aspectos mais importantes da norma 10, pois elas determinam a forma como as receitas e os gastos devem ser registrados nas demonstrações financeiras ao longo da execução da obra. E quando o resultado de um contrato de construção pode ser estimado como fiabilidade, as receitas e os gastos associados ao contrato devem ser reconhecidas de acordo com o grau de acabamento e da atividade contratada à data do relato financeiro. Esse procedimento ele permite que o desempenho da obra seja refletido no progresso, à medida em que os trabalhadores ou à medida em que os trabalhos são executados. E por outro lado, quando o resultado do contrato não pode ser estimado com fiabilidade, as receitas elas devem ser reconhecidas apenas até o montante dos gastos incorridos, que provavelmente serão recuperados, enquanto os gastos devem ser reconhecidos como custos do período em que ocorre. E o método de percentagem de acabamento é o método utilizado para determinar a parte da receita dos gastos do contrato, que devem ser reconhecidas em cada período contabilístico, com base no progresso da obra. E segundo este meio de método de percentagem de acabamento, as receitas, os gastos, os lucros são reconhecidos proporcionalmente ao nível da execução dos trabalhadores ou do trabalho realizado. E é reconhecido também até a data de relato. E assim o resultado do contrato não é reconhecido apenas no final da obra, mas sim ao longo da sua execução, ao longo da execução da obra toda. E a mensuração subsequente nos contratos de construção refere-se à avaliação contínua das receitas, dos gastos, dos ativos e dos passivos de contrato, após o reconhecimento inicial, que é aquele que foi mencionado, aquele que eu falei há bocado, e tendo em conta a evolução da obra ao longo do tempo. E de acordo com a norma 10, a mensuração subsequente é efetuada com base no método de percentagem de acabamento e sempre que o resultado do contrato possa ser estimado com fiabilidade, assim, em cada período contabilístico, a entidade deve rever as estimativas relativas aos custos totais e às receitas atuais e o grau de execução da obra. E durante a execução do contrato, podem ocorrer alterações nos contratos estimados, modificações dos trabalhos, dos contratos, reclamações ou incentivo. E estas alterações elas devem ser consideradas na mensuração subsequente, ajustando-se às receitas e os gastos reconhecidos no método a refletir a situação mais atual do contrato. E caso se preveja que os custos totais do contrato excederam as receitas totais esperadas, a perda esperada deve ser reconhecida imediatamente como gasto, independentemente da fase de acabamento da obra, porque porque desta forma a mensuração subsequente ela garante que os valores apresentados nas demonstrações financeiras apresentem de forma fiável
e atualizada o progresso dos resultados dos contratos de construção. E quanto às divulgações, uma entidade ela deve divulgar a quantia de rédito do contrato reconhecido como rédito do período e os métodos usados para determinar o rédito do contrato reconhecido no período. E também os valores a pagar aos clientes quando aplicável. E essas divulgações elas contribuem para aumentar a transparência, né, e a qualidade da informação financeira, permitindo aos utilizadores das demonstrações financeiras avaliar adequadamente os efeitos dos contratos de construção na situação financeira e no desempenho da entidade. Trago aqui um exercício e neste exercício o exercício diz o seguinte: uma empresa de construção obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com uma remuneração de 950 mil meticais. O custo total estimado é de 850 mil meticais. No ano 2021, os custos excedentes os custos excederam a 425 mil meticais no ano de 2022 e os custos incorridos no ano excederam a 375 mil meticais e o custo a incorrer foi estimado no final do ano em 250 mil meticais e o exercício pede para efetuar os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Bom, para resolver esse exercício, nós primeiro temos que calcular o grau de acabamento do ano 2021. E para calcular o grau de acabamento do ano de 2021, nós temos aqui os custos incorridos acumulados, que foram de 425 mil. E dividimos pelo custo total estimado. O custo total estimado foi de 850 mil. Tive uma falha na digitação, mas aí primeiro vem custos incorridos acumulados, que são 425 mil, dividimos pelo custo total estimado. O custo total estimado é de 850 mil. Então, calculando essa divisão, vai nos dar o coeficiente de 50%. E o rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total e deduzindo o rédito reconhecido em anos anteriores será 50% vezes 950 mil. O 50% é o valor do coeficiente. Então, nós multiplicamos com 950 mil e vai nos dar um valor de 475 mil. Então, quanto aos lançamentos desta operação, eles vão ficar desse jeito. E o exercício não termina por aqui. Para além de calcularmos o grau de acabamento do ano de 2021, nós também temos que calcular o grau de acabamento do ano N+1, que o ano N+1 será o ano de 2022. E o procedimento é o mesmo. Vamos fazer os custos incorridos acumulados sobre o custo total, que vai nos dar o coeficiente, o valor do coeficiente neste caso vai ser de 76,19%. E o rédito a reconhecer corresponde
ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total e deduzido ao rédito reconhecido em anos anteriores. E vai ficar desse jeito. Vai ficar custos incorridos acumulados sobre o custo total, que vai nos dar um coeficiente de 76,19%. E, como já tinha dito, o rédito a reconhecer vai ser 76,19% vezes o 955 meticais, que vai nos dar 248.805. E os lançamentos, eles vão ficar desse jeito, como vem aí no quadro. E muito obrigada pela atenção dispensada.